Olá, bom dia. Estamos iniciando mais um bate-papo ao vivo no Instagram do blog da Caju Cultura. Tenham todos um fantástico sábado, um excelente final de semana. Aqui em Fortaleza, um dia bastante ensolarado, né? Como há muito tempo não acontecia, geralmente os fins de semana com muita chuva, mas hoje, enfim, o sol resolveu dar as caras neste sábado de maio, no primeiro sábado do mês de maio. E esta iniciativa é do Instituto Caju Brasil, em parceria com o blog da Caju Cultura. Meu nome é Vitor Oliveira, sou presidente do Instituto Caju Brasil e todos os sábados nós temos esse bate-papo. E estamos intercalando uma semana com alguém ligado à pesquisa, outra semana alguém ligado exatamente à área de produção ou do processamento do caju. E de modo que é uma satisfação muito grande termos a oportunidade de, nesse momento pelo qual o mundo inteiro atravessa de pandemia do coronavírus, podermos transmitir informações de qualidade e informações que venham agregar valor a esse produto tão importante que é o caju. O nosso bom dia também, todo especial hoje, vai para o estado do Piauí, mais precisamente para os francisco-santenses, né? São os habitantes da cidade de Francisco Santos no Piauí. Francisco Santos, para quem não conhece, é uma cidade que fica próxima a Monsenhor Hipólito, a Picos, a Santo Antônio de Lisboa, né, que, enfim, são áreas que produzem bastante caju no estado do Piauí. E o nosso convidado de hoje, o nosso convidado de hoje, ele é do Piauí, né? Nós vamos já ter a oportunidade de apresentá-lo. Estou aqui providenciando o convite para que ele se integre aqui à nossa live, né? E essa iniciativa ela tem dado um retorno muito interessante do ponto de vista de que muitas pessoas que antes não participavam, agora assim, se congregam mais no sentido de obterem informações, de participarem de outros grupos, não é? Hoje existe um grupo muito grande de pessoas que participam de grupos de WhatsApp especificamente voltados para a cultura do cajueiro, né? Inclusive o próprio Instituto Caju Brasil, ele possui um grupo de WhatsApp um grupo de WhatsApp especificamente voltado para a cultura do cajueiro, né? E isso é muito importante porque no dia a dia as pessoas estão assistindo discussões, estão vendo vídeos, estão vendo depoimentos, né? Estão vendo o que um outro produtor faz em uma determinada região, estão vendo as inovações, tanto do ponto de vista da cajucultura de sequeiro, como a própria irrigação, que embora ainda seja muito pouca, mas a gente já verifica que essa é uma área que está crescendo bastante aqui na região, né? Olá, estamos agora já com o nosso convidado, que é o Luiz Eduardo Rodrigues, que se eu apresentá-lo com esse nome, pouca gente vai conhecer. Mas o Luiz Eduardo Rodrigues tem como nome de guerra
Eduardo Banzeiro, é como ele é conhecido, e daqui a pouco ele vai dizer a razão, né, desse nome. Então, Eduardo, um bom dia, e eu gostaria que você se apresentasse para quem está nos assistindo. Já temos um bom número de pessoas, né? Acredito que tem muita gente aqui do Piauí nos assistindo. Então, bom dia, muito bem-vindo. Bom dia, doutor Vitor. Em primeiro lugar, gostaria muito de agradecer o convite, né, do blog da Caju Cultura, do ICB, né? Agradecer ao senhor, né, pela oportunidade de falar um pouco aqui do nosso estado do Piauí e um pouco da nossa realidade, né, que estamos passando nesse momento. Só me apresentando um pouco, né, meu nome é Luiz Eduardo, como o senhor falou, realmente poucos me conhecem como esse nome. Sou conhecido como Eduardo Banzeiro, né, daqui na região, sou engenheiro agrônomo, tenho um curso de formação superior específica na área de cajucultura, mas eu costumo dizer que a minha principal faculdade foi a vivência, né, a convivência e a convivência com o caju, né, no qual eu me orgulho muito, que posso dizer que eu e minha família hoje vivemos exclusivamente à base do caju. Excelente. É muito bom escutar esse depoimento, principalmente no momento em que muita gente põe em dúvida a própria atividade da cajucultura em nosso país. Mas eu quero também aproveitar, antes da gente começar o nosso bate-papo, Eduardo, dar um alô aqui para várias pessoas que estão já participando. Nesse momento já estamos com mais de 40 pessoas nos assistindo, né? Tem uma pessoa que eu acho que você conhece lá de Guarulhos, em São Paulo, o Arnaldo. Né? Conheço demais. Então, bom dia. Meu amigo, nosso parceiro hoje aqui. Hoje é Caju com todo o Piauí também. Tem outra pessoa que eu também gostaria de dar um alô todo especial, que é o meu colega agrônomo também, nosso colega agrônomo, o Lindeberg Mesquita, que será o próximo entrevistado. No próximo sábado, nós vamos ter o Antônio Lindeberg, que, na minha opinião, é um dos maiores entomologistas em cajucultura, não do Brasil, mas do mundo. Não é? Percebo que eu estou sempre em contato aqui. Estamos sempre trocando figurinhas aqui. Pois é. Então, o Antônio Lindeberg, no próximo sábado, vocês aí já agendem essa data, porque é uma figura assim como o nosso entrevistado de hoje, da melhor qualidade em termos de conhecimento, de competência e de facilidade em transmitir aquilo que ele sabe. Mas, Eduardo, quais são as perspectivas de safra no Piauí para 2020? Outro dia eu vi um vídeo seu onde você fazia um comentário sobre a questão das chuvas. Normalmente, nós sabemos que a colheita da castanha do Piauí, ela começa antes aqui do Ceará e antes do que o Rio Grande do Norte e assim sucessivamente, né? Ela vem do norte, descendo do norte para o sul. Então, eu vi um vídeo onde você fazia alguns comentários. A minha pergunta é o seguinte: se essa quantidade de chuvas que tem caído aí no Piauí, precisamente aí nessa região de Pico, Santo Antônio de Lisboa, Monsenhor Hipólito, Francisco Santos, isso vai ter alguma influência sobre o início da safra no Piauí? Isso é bom, isso é ruim? Eu gostaria que você falasse sobre isso. Certo. É o seguinte, realmente nós estamos tendo no Piauí o inverno, né? Nos meus 38 anos, eu diria que é o melhor inverno que eu já presenciei. Um inverno com muita chuva, mas um inverno sereno, com chuvas bem distribuídas, um inverno muito regular. Bom, sim, regular que eu digo na distribuição das chuvas. Então, assim, chuvas bem distribuídas. Então, assim, eu acredito que nós teremos, sim, uma boa safra. O caju já se fortaleceu um pouco do ano passado, que nós também tivemos um bom inverno. Não tão bom quanto esse, mas também um bom inverno. Né? Então, assim, mas por consequência disso, desse estendimento dessa chuva, desse período chuvoso, inclusive agora nós estamos no dia 2 de maio, ontem deu uma chuva grande aqui de 60 milímetros, né? Estamos se aproximando aqui a quase 1.000 milímetros, já estamos com 980 milímetros na região, ou seja, muito acima da média, né? Nossa média aqui é em torno de 500 milímetros,
né, de chuva, em média geral. Então, em termos de safra, doutor Vitor, eu acredito que teremos sim uma boa safra. Porém, uma safra retardada, levados em consideração os anos anteriores, né? O Piauí é o estado que primeiro chega à safra de caju no Brasil, né? E nós, enquanto produtores, se aproveitarmos desse detalhe, porque aqui era onde chegava primeiro, era onde vinham as pessoas de fora buscar tanto o pedunco como a castanha, e nós já se aproveitávamos disso, que era onde tinha um período de preço melhor, né? Com esse estendimento, a safra vai lá para frente, provavelmente iremos chegar com a safra juntamente com a do Ceará e a do Rio Grande do Norte, né? O que isso, em termos de mercado, vai dar um aquecimento muito grande. Eu não sei ainda, eu acredito que falando aqui do Piauí, economicamente a gente vai sofrer um pouco com isso, com esse impacto. Agora, bom, mais na frente nós vamos voltar um pouco a esse assunto. Nós sabemos, acho que boa parte dos que estão nos assistindo sabe, você tem uma atividade que praticamente, eu diria que mais ou menos você quase que verticaliza totalmente a produção, porque você produz a castanha, né? Produz também o caju de mesa, processa o caju, fabrica cajuína. A minha pergunta é o seguinte: a cajucultura é um bom negócio, Banzeiro? A cajucultura é um bom negócio, desde que você aproveite todas as etapas que a cultura tem a lhe oferecer, né? A gente trabalha aqui desde a produção da muda até o processamento do pedunco, certo? Então, assim, a gente entra em todos os elos, praticamente, da cadeia. Mas, assim, se você me perguntando como um cara que quer entrar na cultura e dizer, eu quero plantar caju, o caju é viável, a cajucultura? Eu responderia da seguinte forma: sim, é uma cultura viável, porém você tem que aproveitar tudo que a planta tem a lhe oferecer. Ou seja, plantar caju só pela castanha, eu acredito que não é mais viável, né? Não seria mais viável. Mas se você tiver um aproveitamento de cerca de 50%, 60% do pedúnculo que você está produzindo, ela se torna uma cultura muito, muito viável. Ou seja, só a castanha não paga a conta. A castanha, digamos assim, a castanha paga a conta, mas você não tem lucratividade, não tem rentabilidade só com a castanha. Ou seja, você não pode trabalhar, doutor Vitor, somente para pagar a conta, né? Ela não viabiliza a cultura. Eu diria isso. Aí eu estava fazendo umas pesquisas agora pela manhã e estava vendo os dados até fornecidos pela Conab. Custo médio de produção para você colher 1 quilo de castanha de caju hoje está na casa de R$3. Preço médio de venda varia nos últimos anos de R$ 2,50 a R$ 3,50. Então, como é que você pode? Como é que essa conta fecha? Não fecha. Conta não fecha. Né? Dados aqui oficiais aqui no site da Conab, de fornecedor de dados. Então, assim, você tem que procurar alternativas para aproveitamento do pedúnculo, que é 90% do que a planta do cajueiro produz. Perfeito. Bom, já que você falou aí em questão de rentabilidade, a gente sabe que rentabilidade tem muito a ver com produtividade, né, dos materiais que você cultiva, né? E já de bate-pronto aqui, eu vou te fazer uma pergunta. Assim, na sua opinião, você que é uma pessoa que tem uma experiência muito, muito boa de campo e acrescentou mais ainda a questão de também é viverista, né? Produz muda e tal. Minha pergunta é, na sua opinião, quais são os clones de cajueiro que se adaptam melhor às condições dessa região aí onde você está? Estou me referindo aí a Francisco Santo, Monsenhor Hipólito, Picos, Santo Antônio de Lisboa. Então, assim, aqui por muito tempo, né, se plantou somente o CCP-76. É um clone destacado, disparado. Eu acho assim que todos os outros vão atrás do 76, né? Cada um com sua qualidade, cada um com sua característica, com sua peculiaridade. Mas, assim, aí agora surgiu, há 4 anos atrás, o BRS 226, que é outra variedade que vem se destacando incrível, né? Principalmente nos requisitos, questão de resistência. Uma planta que se destacou muito agora nesse período que a gente sofreu aqui 5 anos de estiagem seca, né, prolongada. É uma planta que se destacou
né, na resistência à seca, é uma planta que se destacou no quesito resistência à praga, é uma planta que se destacou no quesito resistência à doença. Então, assim, hoje, se eu tivesse que indicar, eu indicaria essas duas variedades, né, o BRS 226 e o CCP 76. Em termos de produtividade, são duas plantas que produzem bem equivalentes, né, bem parecidas, né, em termos de produção do campo, mas que cada uma tem sua vantagem, né? Em termos de castanha, o BRS 226 é uma castanha um pouco melhor, um pouco maior, né? Em termos de fruto de mesa, de sabor, já o 76 tem essa qualidade maior. Então, assim, eles se completam. Eles se completam. Perfeito. Quando você fala em resistência, você falou aí no caso do 226, o BRS 226, você se refere você falou resistência à doença. A doença, você está falando de quê? Doídio, antracnose, resinose? Na nossa região aqui, né, saindo mais, você subindo mais ali para a região de Pionono, ali a Fazenda Planalto, né, que já fica na divisa com o Ceará, a gente tem uma incidência muito grande de resinose. Coisa que aqui na nossa região a gente não tem tanta. Né? Aqui as principais doenças aqui da nossa região, de Monsenhor Hipólito para cá, Monsenhor Hipólito, Campo Grande, Francisco Santos, Santo Antônio de Lisboa, a principal doença aqui é a presença, que não economicamente, mas temos a presença da antracnose, né? E temos que a principal é o oídio. Hoje o oídio está causando prejuízos gigantescos à agricultura do Piauí. Gigantescos. Nos últimos 3 anos, prejuízo muito grande. Praticamente não se teve caju de mesa. A respeito do oídio, inclusive, a semana passada nós tivemos a participação de um pesquisador da Embrapa Agroindústria Tropical, aqui, o Dr. Marlon Valentim, e, inclusive, eu fiz uma pergunta na ocasião sobre a questão do controle preventivo, né, que é o grande segredo, segundo o Dr. Marlon, está no controle preventivo. E uma questão que ele me falou e que me chamou muita atenção é o seguinte, que o oídio, ele veio realmente para ficar, até bem pouco tempo era uma doença de pouca expressão econômica, mas hoje é a principal, do ponto de vista de prejuízo, de danos. Mas uma coisa que ele falou e que me chamou muita atenção é que não adianta só o produtor fazer a sua parte. A vizinhança toda tem que fazer, porque senão não adianta. Essa doença é transmitida por vários agentes, né? E se o seu vizinho não faz o controle preventivo, quer dizer, você está ali também a descoberta. É verdade. É verdade. Agora, sim, pode continuar. Agora, tem uma pergunta aqui, inclusive é a pergunta do Lindenberg Mesquita, já que você falou em pragas e doenças, falou especificamente com relação ao 226, né, o BRS 226. O Mesquita pergunta quais as principais pragas do cajueiro aí na sua região. Praga. Em termos de praga aqui, a mosca branca, por muito tempo, deu bastantes problemas para a gente. Broca das pontas também é um problema que a gente tem aqui na região. E, por incrível que pareça, nos últimos 2 anos, a gente está tendo um problema sério com o gafanhoto e o mané magro, né, o bicho-pau. Né? Isso surgiu de 2 anos para cá. Né? As principais, mosca branca e broca das pontas. Mas, nos últimos 2 anos, o mané magro e o gafanhoto está assombrando muito aqui os produtores. Muito, muito mesmo. Ok, isso aí já é uma lua que eu dou para o Mesquita, que vai estar no próximo sábado aqui, né? Para já se preparar com relação a esse tema. Mas a gente estava falando ainda há pouco sobre a questão de rentabilidade, e eu falei que rentabilidade tem muito a ver com produtividade. Bonzeiro, o que se considera uma produtividade satisfatória para o cajueiro, nas condições aí do Piauí, nas condições que você produz? E eu até acrescento, qual foi a maior produtividade de castanha por hectare que você já obteve? Assim, eu acredito, doutor Vitor, já falando de caju precoce, né? Porque acho que nessa altura do campeonato a gente não tem mais o que falar em caju gigante, né? Eu acho que a gente tem que falar de precoce. Eu acho que com certeza. Caju gigante foi um passado, foi uma realidade que ajudou, que somou, mas agora para frente eu acho que não adianta mais falar disso, né? Eu acho que a gente tem que pensar profissionalmente.
Então, Com assim, certeza. eu acredito que para um caju precoce, você, nas condições mesmo de sequeiro, né, você não pode trabalhar com a produtividade menos de 600 quilos por hectare. Abaixo disso, não paga a conta. Abaixo disso, ela não vai nem pagar a conta, né? Porque, assim, você tem um período de safra, no Piauí nós temos aproximadamente 6 meses. Esse ano eu acredito que vai ser mais curto, 4 meses no máximo de safra, vai depender da chegada do nosso próximo inverno. Então, assim, se você distribuir essa renda ao longo dos 12, que é quando o cajucultor gasta durante todo o ano, então você vai ver que a conta não vai bater. Né? Então, assim, e a outra coisa, eu já cheguei aqui, a gente já chegou a produzir aqui, se não me engano, no ano de 2010, 1.100 quilos por hectare. Né? 1.100 quilos, quando a gente tinha uma área, antes dessa seca, que a gente perdeu aproximadamente 50% do nosso pomar, por conta desses 5 anos de seca pesada no Piauí, mas a gente já chegou até tirar 1.100 quilos de castanha por hectare. Sob condições de sequeira, é uma excelente produtividade. Excelente produtividade. Isso, a área que nosso espaçamento mais utilizado aqui nessa época, a área era 7x7 e 8x8, né? Caju muito bom, caju novo, era o caju que estava na época novo, caju de 3 anos e meio, então ele estava com todo o gás. Né? Agora, faltou ainda, você me respondeu. Bom, então você já chegou a obter em torno de 1.100 quilos de castanha por hectare. Agora, assim, isso foi em 2010, né, que você mencionou. Minha pergunta mas o que você considera uma produção satisfatória, que dá para pagar a conta, e a gente sabe que 1.100 é o ideal. Eu acredito, doutor Vitor, se a gente tiver uma perspectiva na casa de 600 quilos, é uma realidade atingível no caju, falando mesmo do CCP 76, né? Que eu acho que daria para a gente trabalhar bem, então uma rentabilidade boa, 600 quilos. Uhum. Eduardo, antes da gente aprofundar mais nesse assunto, acho que tem a ver mais ou menos aqui, uma pergunta aqui do Clébio Coutinho. Bom dia, Clébio. Obrigado pela participação. O Clébio pergunta: como se dá o sistema de produção na região em relação às práticas de conservação e fertilidade do solo? O que predomina? Qual o tipo de solo que predomina aí? Antes, até complementando a pergunta aqui do Clébio. Assim, o solo predominante aqui na nossa região é o areno-argiloso, né? Um solo bastante arenoso, né? Bem profundo, né? Então, assim, aqui, infelizmente, o produtor ainda não tem muito cultura de reposição, de nutrição do solo, né? Ele ainda não faz muito isso, né? Eu costumo conversar com alguns produtores que eles dizem assim: adubo de cajueiro é grade. Mantém ele limpo que você vai produzir. Aqui tem muito linguajar nesse tipo. Vários produtores, você perguntar isso. Uhum. Então, assim, realmente essa é uma cultura forte aqui, né? Pessoal, essa reposição, eu, particularmente, né? Eu faço 2 gradagens anual. Nunca faço uma gradagem com mato pequeno, né? Eu deixo sempre o mato crescer um pouco, porque dá uma reforçada. Nosso solo não é um solo rico, é um solo pobre. Então, assim, esse matéria orgânica eu sempre deixo para dar uma incorporada nesse solo, né? Mas, assim, nos últimos anos, graças a Deus, o pessoal está tendo uma consciência maior com relação a calcário, né? Agora, até mesmo os projetos bancários já estão saindo, né? Com outra linha, já visando essa questão de correção do solo e adubação, né? Já pensando nessa melhoria. Ok. Um outro ponto importante, a gente tem falado muito aqui até agora na questão de pagar as contas, né? Eu costumo sempre falar, em alguns artigos que eu escrevo no blog da Cajucultura, de que o produtor ele tem que ter uma preocupação principal de que o negócio, né, o principal produto dele pague as contas. Né? Isso é uma coisa básica, fundamental. Fundamental. E um outro ponto é, assim, você ter a quem vender. Né? Esse é um outro ponto fundamental que, na maioria das vezes, muita gente esquece. De repente a pessoa diz: não, eu vou plantar 500 hectares de caju. Aí planta 500 hectares de cajueiro, às vezes nos confins do mundo, né, sem acesso,
para o escoamento da produção e, de repente, está com toda a produção sem ter a quem vender, sem ter como escoar, né? E, de repente, diz que o negócio não dá, né? Então, Exatamente. quer dizer, são dois pontos de uma equação que a pessoa tem que ter muito em mente. E quando a gente fala em pagar as contas, você já falou aí na questão de produtividade, né? Falou em agregação de valor no sentido de processamento do pedúnculo. Tem um outro ponto que eu gostaria de lhe perguntar, é sobre, e ainda mais considerando que esse ano é um ano onde o regime de chuva está bem superior, como você falou, nós estamos quase com 1.000 milímetros aí em Francisco Santos. A minha pergunta é, vocês utilizam culturas consorciadas, culturas intercalares nas entrelinhas do cajueiro? E quais são essas culturas? Se utilizam, quais são? E até que idade do pomar vocês utilizam? Doutor, é o seguinte, doutor Vitor, a gente já utilizou. Eu vou falar particularmente da nossa propriedade e citar alguns exemplos da região. Na nossa propriedade, particularmente, a gente já utilizou, né, consórcio, por exemplo, feijão, né, e mandioca, né, nos primeiros anos. Hoje, particularmente, mandioca, eu não aconselho, a não ser que seja poucas quantidades entre linhas. Né, poucas quantidades entre as linhas, porque realmente é uma cultura que faz um esgotamento de solo muito grande. Ela deixa a formação do cajueiro muito feia depois, né? Por quando o cajueiro vai procurar luminosidade, ele cresce todo desigual. Isso não é interessante depois no manejo. E com relação ao feijão, feijão sim, é uma cultura boa, dá para você fazer uma quantidade interessante, né? Mas assim, os custos até o ano passado, né, de venda do feijão não viabilizava, né? Não pensava muito. Um consórcio bastante interessante que a gente utiliza aqui na Fazenda de Cajueiros a partir de 3 anos é com ovinos, né? É muito interessante, é um consórcio que está valendo a pena, sim, é um consórcio que eu indicaria, né? Um consórcio com ovino, com criação de ovelhas, está dando melhor até do que com a questão do consórcio com outras culturas. Antes que façam, com certeza alguém vai já fazer essa pergunta que eu vou fazer agora. Com relação ao ovino, consórcio com ovino, né? Com pequenos animais. Vocês têm como é a ocupação da área por esses animais durante o ano? Vocês permanecem com eles na área o ano inteiro ou na época da safra, da colheita, vocês retiram? Não, na época da colheita ele é retirado. Né? Ele fica até agora, né? Aí a gente inicia o rodapé, né? O rodapé, o coroamento. Agora que a gente está iniciando o coroamento, ele já tem que ser retirado da área, né? Para uma área que não tenha caju. Né? O ovino, eu costumo dizer o seguinte, que é muito fácil se você vê um ovino triscando numa folha de cajueiro, pode saber que ele está com fome naquela roça. Já é o momento de fazer a retirada dele daquela área. Então, assim, como a gente está fazendo a gradagem da área agora, está ficando somente aquele pedacinho ali do coroamento, então é interessante que ele seja retirado, porque como vai faltar pasto, automaticamente ele vai para a folha do caju. Né? Então, ele é retirado, sim. Antes da gente prosseguir com essa questão do consórcio, aqui um comentário do Tertulino. O Tertulino é um participante assíduo aqui dos nossos bate-papos, é um agrônomo lá de Severiano Melo, no Rio Grande do Norte. Severiano Melo, para quem não sabe, é uma região onde a cajucultura está acontecendo naquele estado. Assim, o que há de mais moderno, em termos de expansão de área no Rio Grande do Norte, na cajucultura, está no município de Severiano Melo. E o Tertulino faz o seguinte comentário. Em Severiano Melo, o clone BRS, na realidade não é BRS, é o Embrapa 51, se destaca e já conseguimos produtividade de 1.200 quilos de castanha por hectare. O BRS, com certeza, vai superar essa produtividade. Eu acho que ele está se referindo àquela essa produtividade de 1.200 quilos. Então, uma boa, excelente produtividade, né, Eduardo? Não, show. E o clone, o Embrapa 51, é uma variedade que eu tenho muita vontade de testar aqui na região. Inclusive, nós temos um experimento da Embrapa aqui, né, que a gente tem aqui um jardim clonal, né, e eu estou na expectativa de chegar ao período de tirar os garfos, o material, para que a gente possa fazer alguns testes com o 51. Tenho excelentes informações do Embrapa 51, apesar de não conhecer uma área. Conheço a fruta, conheço a castanha,
Ou Pedunco, conheço a castanha, mas não conheço uma área plantada do Embrapa 51. Né? Já que nós estamos falando em consórcio, uma pergunta se você tem alguma experiência com relação à criação de abelhas nas áreas de plantio com cajueiro. Com relação à criação de abelha, ela é com certeza muito bom. A abelha é o principal agente polinizador, né, que a gente conhece. Então, para fruta, para qualquer cultura, é excelente você fazer esse consórcio. Porém, é muito difícil na época de colheita. Né? A gente colhe o caju aqui praticamente todo dia. Então, assim, com a presença das abelhas no período da safra, ela é muito complicada. Aqui eu, particularmente, não crio abelha, mas a gente aluga a nossa propriedade, arrenda para algumas pessoas colocarem abelha. Mas sempre quando vai iniciando a safra, a gente pede para retirar, porque realmente elas vão em cima mesmo do caju, né? O caju cai no chão, de abelha, na fábrica, quando a gente começa a mexer aqui com suco, e que aquele melado do caju espalha, elas vêm para cima, e é um problema grande. Mas se você tiver, o que eu recomendo? Se você tiver uma área que realmente é só de castanha, uma área mais isolada, que você possa deixar elas lá, que elas possam se alimentar daquele caju, fazer a polinização lá, com certeza é um bom consórcio. Ok. Ainda com relação ao consórcio, algumas pessoas perguntando aqui, e o consórcio com sorgo, vocês têm alguma experiência aí na região? Não, eu não tenho consórcio experiência do consórcio com sorgo, né? A nossa experiência aqui somente com feijão e mandioca, né? E até eu vi uma pergunta também entrando, doutor Vitor, a respeito de bovino. Bovino eu não recomendo. Bovino e caprino, não recomendo. Bovino, principalmente macho, ele entra dentro do cajueiro e quebra todo o galho do caju, ele estraga demais o caju. E caprino, esse nem pensar. O caprino é só para cima mesmo, rói a madeira e acaba com tudo. Eu já tive experiência negativa com relação a bovino, realmente, nem pensar. Os animais chegam, inclusive, a quebrar, porque eles chegam a se coçar no caule das plantas, aí quebram galhos, ramos produtivos, realmente, nem pensar. Com ovinos, realmente, eu não tenho assim, muita informação, mas pelo que você está falando aí, é bem interessante. Começando a chegar algumas perguntas sobre cajuína, mas isso aqui vai ficar para o segundo tempo da nossa conversa. Por enquanto, nós estamos ainda no campo, não chegamos ainda na agroindústria. Né? Tem um ponto aqui sobre a questão de pragas e doenças novamente. Né? Assim, Então, só resumindo o que nós já falamos anteriormente, os principais vilões da cajucultura aí nessa região seriam, em termos de doença, eu queria que você dissesse exatamente quais são. Hoje é o oídio. Hoje é o oídio. Nos últimos anos, nos últimos 3 anos é o oídio, disparado. Não tem nada que cause tanto quanto prejuízo quanto o oídio hoje. A cajucultura do Piauí. E o controle? Qual o controle que vocês fazem aí? A base de quê, exatamente? Qual o fungicida? O mais que a gente utiliza aqui é o cúmulos, né? o enxofre, né? O enxofre. Então, assim, agora realmente não é fácil porque é caro, né? Muita gente desanima porque, doutor Vitor, não sabe fazer o tratamento da doença e quer fazer um tratamento de combate no momento que a doença já está lá instalada. Infelizmente, essa ação, eu costumo dizer aqui para os meninos, olha, depois o caju está lá com o oídio rachadinho lá no campo, você pode comprar uma carreta carregada de enxofre e jogar lá, não vai ter mais. Verdade. Não vai ter mais, não adianta. Aí as pessoas dizem, eu pulverizei, mas não tive resultado. E nem vai ter. Infelizmente, nem vai ter. Porque aquele não foi o momento correto de fazer a aplicação. Isso. O momento O momento, né? O oídio é uma doença que tem que ser tratada preventivamente, né? Preventivamente. Assim, eu, pelo menos nas minhas recomendações, nas minhas consultorias, eu recomendo no mínimo 4 aplicações, né? Até você chegar à safra ali para você tentar tirar um fruto com uma qualidade boa, bem melhor, né? Ou seja, na mudança da folha, logo depois na inflorescência, logo depois no maturi, para você ter uma fruta boa. Se você for fazer um combate depois dela já estar lá, infelizmente você não vai ter resultado. E aí os produtores têm muito medo disso porque realmente é caro, doutor Vitor. Realmente é caro.
não é barato você fazer esse tratamento, apesar de não ser um produto muito caro, mas tem um custo de aplicação. Então, assim, alguns produtores têm essa resistência. Mas eu costumo dizer que hoje em dia, na cajucultura, ou você gasta para ter, gasta que eu digo com a questão fitossanitária, no tratamento fitossanitário, na reposição nutricional das plantas, ou infelizmente você vai ficar para trás. Não dá mais para me produzir como meu avô, há 40 anos começou aqui na cajucultura, né? Há 40 e poucos anos começou, 45 anos começou na cajucultura. Então, assim, não dá mais para me produzir como ele produzia. A gente tem que ir se adequando à nova realidade. Bom, as perguntas aqui estão vindo aqui aos montes aqui. Antes da gente continuar, bom, só para a gente encerrar essa questão do consórcio, alguma informação sobre consórcio com maracujá? Você tem alguma experiência? Não. Até porque aqui as áreas irrigadas são muito poucas. Maracujá eu teria que ter uma área irrigada, né? Eu sei que o solo dá, o clima dá, mas infelizmente nós não temos nenhuma experiência na nossa região. Ok. Com relação ao oídio, eu recomendo a quem quiser informações bem detalhadas, tem um vídeo que nós fizemos no canal da Cajucultura no YouTube com o Dr. Marlon Valentim sobre o oídio do cajueiro. É um vídeo assim, muito didático, mostrando como é que deve ser feito o controle preventivo. Então, eu recomendo fortemente a quem desejar mais informações sobre como é feito esse controle em detalhes, é esse vídeo do Dr. Marlon Valentim, e inclusive tem um vídeo também da última live que nós fizemos sobre oídio. Bom, tem uma pergunta aqui do Targino. O Targino é da Emater Ceará. Qual o preço de custo do quilo da castanha hoje? Você até já respondeu isso, né? Mas o preço de custo de produção ou de preço de Bom, venda? Eu entendi aqui a pergunta que ele fez, o custo de produção. Custo de produção, eu até digo assim, não é só dados meus. Como disse, eu peguei uma referência aqui no site aqui da Conab e está em preço médio de R$3 o custo de produção, né, de 1 quilo de castanha. Né? E preço de venda variando aqui, variou aqui na última safra, de R$ 2,50 a R$ 3,50, né? Variou aqui o preço de venda. De venda. Comercialização. Ok. Uma pergunta aqui. O ovino não come as inflorescências? Não, de forma alguma. E até porque também, como eu já até respondi, o momento certo de você tirar é esse agora. Você fez a gradagem, da área, já muda ele de roça e tira ele da área. Né? No período de safra, ele não fica dentro da área. Certo? Tem uma pergunta aqui da Cajuína Aldenora. O clone de cajueiro comum é viável? Comum, desde que, eu digo assim, comum para você plantar de castanha, eu não recomendo de forma alguma. Hoje você plantar fazer um pomar de cajueiro, iniciar um pomar de cajueiro, plantar de castanha, é completamente inviável. Fora dos padrões, você não tem padrão genético, você não vai ter o porte, vai ser um porte que vai dificultar a sua colheita. Então, completamente inviável. Né? O que a gente pode ser feito, doutor Vitor, o que eu recomendo, se você tem uma planta de alta produtividade na sua área, uma planta que você se destaca, que é uma planta muito boa, você pode fazer a enxertia dela. Né? Uma coisa que eu até falo, você tem uma planta, você pode fazer a clonagem dela. A esse respeito, inclusive a Embrapa, a Agroindústria Tropical, ela lançou há algum tempo um clone de cajueiro comum, né, que é o BRS 274. Se não me falha a numeração, acho que é o BRS 274. Bom, uma pergunta aqui do Anderson, se eu não me engano, aqui o nome é Anderson. Qual a situação da cajucultura na região de Picos, no geral? Não, no geral, assim, a gente sofreu muito, como eu disse, a gente sofreu de 2012 até 2017, assim, a gente sofreu bastante por conta da seca. Perdemos aproximadamente 50% dos nossos pomares de caju. A gente vem, nesses últimos 2 anos, em recuperação. Né? Tivemos aí 2 anos de safras melhores, né? Que o produtor está se recuperando aos poucos e tendendo à recuperação, né? Tentando aí com esses programas de distribuição de muda, tentando viabilizar algum apoio do governo, a gente vem
numa pequena melhora. Né? E eu sempre digo, não adianta, eu sempre prezo, doutor Vitor, pelo aumento de produtividade, não mais pelo aumento de área. Né? Eu acho que o objetivo hoje não é mais o Piauí ter a quantidade de área que ele tinha em outrora, e sim a gente ter pomares com maior produtividade. Podendo ser até menor, mas com maior produtividade. Perfeito, eu concordo em gênero, número e grau com esse seu raciocínio. Eu acho que nós temos que primar hoje pela qualidade. Né? Você vê, até bem pouco tempo atrás, o Brasil tinha em torno de 700 e poucos mil hectares plantados com cajueiro. Exatamente. Esse ano, a área estimada de ser colhida, segundo os dados do IBGE, é de 429 mil hectares aproximadamente. Mas a gente vê que a produção, aos poucos, até porque essas áreas, infelizmente ainda de uma maneira muito lenta, de cajueiro comum vem sendo substituído por cajueira não precoce, mas que é uma área menor, mas que está respondendo com uma produção melhor em termos de não só produção e produtividade, né? Exatamente. Se a gente for olhar até mesmo os índices a comparação, né? O Ceará, o maior produtor, maior área plantada, né? Mas se a gente for ver em termos de produtividade quilograma por hectare, o Piauí supera, né? Porque eu acredito que ainda o Ceará, a grande maioria ainda é caju comum. Isso. Né? No Piauí, a quantidade que ainda tem já são cajueiras mais não precoces, uma produtividade quilograma por hectare superior. Tem alguém perguntando, pedindo para você falar um pouco sobre o Prodeter, que é esse programa que é o objetivo aumento da produtividade. Umas palavrinhas rápidas, porque nós vamos ter que entrar na segunda parte, que é a cajuína. Né? Até porque o título desse bate-papo aqui é do caju à cajuína. Né? A gente podia até ter colocado da muda à cajuína, mas vamos lá. Exatamente. Não, com relação ao Prodeter, rapaz, assim, eu fiquei muito feliz, né? Fui convidado a participar da elaboração desse projeto, né? Exatamente nisso. Isso foi uma das discussões que eu tive com o rapaz do Banco do Nordeste aqui, o Asvan, na época, né? E falei exatamente disso. Asvan, o nosso objetivo aqui não deve ser que o Piauí tenha novamente 170 mil hectares de caju, não. Nosso objetivo aqui é que a gente torne as áreas mais produtivas. A gente pode aumentar só 50% disso, mas com elas com a produtividade maior. Como? Fazendo como isso? Né? Fazendo com que a gente tenha variedades mais produtivas, fazendo com que o produtor aprenda a fazer os tratos fitossanitários, fazendo uma correção do solo, fazendo uma adubação. E o Banco do Nordeste abraçou essa ideia, né? Através desse programa Prodeter, né? Disponibilizando recursos, via com capacitação, com acompanhamento técnico, projeto bem acompanhado, bem elaborado, que eu acredito que vai ter resultados bastante positivos. Excelente. Bom, vamos entrar agora no segundo tempo aqui da nossa... estão sobrando quase 15 minutos aqui para a questão da cajuína. Então, nós falamos muda de cajueiro, castanha de caju, caju de mesa, cajuína. Qual o melhor negócio? O melhor negócio, às vezes, não é o mais fácil. Né? O melhor negócio, às vezes, é o que está mais ali para a gente pegar, né, na mão. Né? Realmente, às vezes, o negócio... às vezes, o mais difícil, talvez seja... o caminho seja mais difícil, talvez seja o melhor. E esse é o caso nosso da cajuína. A castanha, pessoal, eu acredito que o melhor negócio da cajucultura é você fazer o aproveitamento do pedum. Né? Aproveitamento do pedum. Porque a castanha é um produto que nós, enquanto produtores, não precisamos comercializar ele de imediato. A castanha, ela caiu hoje, está pronta hoje, colhi, eu não necessariamente sou obrigado a vender ela hoje. Né? Enquanto o mercado está pouco aquecido, o mercado está lá embaixo. Posso botar ela aqui em stand-by. Já o caju, não. O caju de hoje, ele não serve para amanhã. O caju de hoje é o de hoje. Amanhã é o outro caju do outro dia. Então, assim... eu acredito que a melhor saída é o aproveitamento desse pedum, né? Para que a gente dê uma vida de prateleira, digamos assim, uma vida de comercialização para ele maior. E uma das formas de fazer isso, que eu encontrei na nossa propriedade aqui, e graças a Deus muitos produtores do Piauí estão conseguindo fazer, é o aproveitamento através da cajuína. Né? E, assim, graças a Deus estamos dando muito bem, graças a Deus é um produto que vende bem, né? Um produto que está tendo uma boa aceitação.
Inclusive, eu estou vendo aí na parede, tem um quadro aí, que eu estou vendo caju e tem uma cajuína aí, né? Que é produzida aí por vocês, né? Parabéns aí pela... Isso, até saudar aqui é um quadro realmente atrás, pintado à mão, né? De um grande amigo do Ceará, que inclusive eu acredito estar acompanhando nossa live, que é o Pádua, né? Eu fui presenteado, né? Através ele, compadre da minha irmã, e me fez esse quadro lindo, perfeito, né? E assim, coloquei aqui atrás de mim, guardo com muito orgulho, muito, muito bonito. Já que nós estamos falando de cajuína, Eduardo, qual o principal destino da cajuína piauiense na atualidade e por que a cajuína não, assim, ainda não conquistou o paladar do sul do país? A cajuína, hoje o principal mercado da cajuína piauiense e a cearense, né? O principal mercado hoje da cajuína cearense e da cajuína piauiense é o Piauí. Hoje eu arrisco dizer que 80% da cajuína produzida é consumida no estado do Piauí. O estado do Piauí aprendeu a consumir cajuína, aprendeu a gostar de cajuína, aprendeu a conhecer a cajuína. Tanto é que hoje a cajuína é patrimônio cultural do Brasil, patrimônio, tem IG no Piauí. É isso, hoje o IG da cajuína é cajuína piauiense. É um produto genuinamente piauiense. Então, assim, o que falta na minha visão é conhecimento. Eu acredito que a cajuína ela ainda não foi descoberta. Ela ainda não foi descoberta. Assim, a gente precisa fazer um trabalho de divulgação disso. Mostrar as propriedades que a cajuína tem. Hoje, quando se fala em vitamina C, por exemplo, todo mundo vai atrás do suco de laranja. Enquanto nós, do caju, temos 5 vezes mais vitamina C do que a laranja. Quem é que sabe disso? Pouquíssimas pessoas sabem disso. Então, assim, isso tem que sair. Nós temos que ver, se for o caso, buscar apoio governamental, para que faça-se uma campanha via televisão, uma campanha de marketing, de divulgação do produto. O povo, o Brasil, precisa conhecer a cajuína e suas qualidades. Produto 100% natural, um produto que não tem adição de açúcar, um produto que não tem adição de conservantes, um produto que tem uma vida de prateleira muito grande para quem compra, tranquilo para vender, em torno de 2 anos. Então, assim, eu acredito que quando a cajuína for um produto conhecido, né, a gente vai conseguir tornar ela, vai potencializar ainda mais a comercialização dela. Em cima disso que você está falando, esses dias eu vi um áudio do Josenildo. Josenildo, talvez você conheça, ele é produtor de cajuína em Parnaíba, no Piauí, naquela região ali do projeto Tabuleiro Litorâneos, né, do Piauí. Produz cajucultor também, produz cajuína, e ele fez um comentário que assim, eu fiquei perplexo com os números que ele colocou em termos de consumo do Piauí, e acho que é só uma amostra, o que o piauiense consome de refrigerantes e o que consome de cajuína. Então, é um número, o consumo de cajuína, assim, usando a expressão vulgar, irrelevante. Não amarra nem a chuteira do consumo dessas tubaínas, que na realidade são à base de xarope, como você bem falou, não tem absolutamente nada. Enquanto você tem a cajuína, como você falou, riquíssima em vitamina C, tem uma vida de prateleira bem interessante, né? Será que não falta uma maior sensibilidade, interesse dos formuladores de políticas públicas no sentido de divulgar as propriedades desse produto aí para fora, o próprio trade turístico, como alguém até comentou ainda há pouco aqui, acho que foi o meu amigo Gerson aqui do Museu do Caju, no setor hoteleiro, né? Eu vejo muito... Isso não se aplica só a cajuína, no próprio caju. A gente vê que em alguns hotéis aqui, até de Fortaleza mesmo, você no café da manhã você vê maçã, você vê pera, você vê kiwi, mas você não vê o caju. Quer dizer, é um absurdo. O kiwi vem lá dos confins e você tem uma fruta aqui que não é valorizada, né?
A Elis lá de Picos, né? Está colocando que é uma questão cultural. Talvez seja uma questão cultural, mas acho que, acima de tudo, falta, talvez, uma maior sensibilidade dos formuladores de políticas públicas, né? No sentido de... Eu vi, inclusive, outro dia, uns vídeos feitos pelo governo do estado do Piauí, que eu achei muito interessante, no sentido de promover os produtos do agronegócio piauiense. O Rio Grande do Norte, o Sebrae do Rio Grande do Norte também, outro dia, fez algo bem interessante, no sentido de que as pessoas prestigiem os produtos locais. Agora, como é que vocês estão se virando nesse período de pandemia, o setor da cajuína? Como é que vocês estão se virando frente a esse período de coronavírus? Realmente, doutor Vitor, um momento muito difícil, um momento muito delicado, né? Porque assim, é um momento de grande entendimento entre as partes, né? Entre as partes que eu digo, nós, enquanto produtores, e os nossos clientes, né? Porque realmente a gente está passando por um momento difícil. Hoje, no nosso exemplo da nossa cajuína, né? 50% dos nossos clientes são restaurantes, bares e restaurantes, né? E esses clientes estão todos fechados, todos fechados. Quem compra no delivery dificilmente pede uma cajuína para ir junto. É raro, um produto mais pesado, um produto mais caro, então eles não pedem muito. Mas quem vai no restaurante, quem vai no bar, pede a cajuína geladinha ali. Aqui no Piauí é cultural mesmo consumir cajuína. Consome muito, principalmente na capital, Teresina. Então, assim, esses clientes nossos, foi aí essa queda gigante. A gente só está conseguindo se sobressair nesse momento por conta dos supermercados, né? Quem está realmente segurando a barra nesse momento. E que, graças a Deus, paralelo a isso, como essa questão da imunidade, né, a questão do vírus é um problema, questão de saúde, e a imunidade é muito importante, algumas pessoas estão buscando no supermercado uma cajuína por conta disso, né, de suas propriedades nutricionais. Isso é importante. Mas, infelizmente, a gente está com problemas de recebimento, problema de logística. Está muito difícil, muito difícil. E assim, só complementando e voltando um pouco para o campo, por um lado, essa questão do atraso da safra, né, foi até relativamente bom. Porque eu fico imaginando, conversando com os colegas, se porventura nós estivéssemos agora na safra, no pique da safra do caju, como seria esse escoamento dessa produção? Como estariam os preços? Quem estaria comprando esse caju de mesa? Que é vendido nos principais centros de comercialização, nas feiras livres de João Pessoa, nas feiras livres de Natal, na feira livre do Recife. Quem estaria comprando isso? Então, assim, realmente a gente tem que buscar assim, formas realmente de agradecer, porque eu acho assim, que poderia ter sido pior. Poderia estar ainda pior. Né? Então, assim, esse é meu ponto de vista. Eu concordo, e isso está acontecendo exatamente agora em alguns grandes produtores africanos, né? Que a safra deles terminou agora. Né? A safra deles termina em abril. E o que está acontecendo? Eles não têm a quem vender. Para você ter uma ideia, o preço da castanha na África hoje ela está em torno de R$ 1,80, quando muito. Isso já é um preço... Né? Então, ainda bem que isso não está acontecendo aqui. E eu espero que quando nós começarmos a colher, tudo isso já tenha passado e a safra já esteja... os preços já estejam bem melhor. Né? Só um aviso aqui, porque estão chegando muitas perguntas, e eu vou avisar novamente, sobre o oídio. Né? Então, só relembrar que tem esse vídeo no canal da Cajucultura, tem 2 vídeos, aliás, do canal da Cajucultura com o Dr. Marlon Valentim, da Embrapa Agroindústria Tropical. Então, e canal da Cajucultura no YouTube. Ok? Também ainda há muitas perguntas com relação à parte agronômica. Infelizmente, o tempo não permite muita coisa. 1 hora, né, de duração. Daria para a gente ficar 2 horas aqui falando de caju, tranquilo. No caso da cajuína, inclusive, eu pretendo, numa próxima live, se você topar, Eduardo, a gente convidar o Josenildo, e aqui não sei se o Josenildo está nos assistindo, para a gente fazer uma dobradinha com vocês, né? Você e o Josenildo, a gente falar seria só cajuína, né?
É, bom, nós temos menos de 10 minutos. Você gostaria de acrescentar mais algum ponto ao que nós já conversamos aqui, Eduardo? Sim, eu tenho alguns pontos que eu acho interessante, né, com relação a essa questão, que você falou da questão do que é mais viável, castanha, fruto de mesa, né? Fruto de mesa é um mercado que tem um potencial muito grande, porém é um mercado complicadíssimo, principalmente para os pequenos, né? É um mercado que requer um investimento muito grande. Quando eu digo fruto de mesa, é aquele caju em bandeja. Né? Realmente é um mercado difícil de ser alcançado para o pequeno. É um mercado que requer uma logística boa, apesar da agregação de valor muito grande. Talvez um dos mercados que mais agregue valor. Porém, requer uma logística especial para isso. Então, eu defendo o aproveitamento em mini fábrica, aproveitamento na própria propriedade, como tem muito no Ceará. Por exemplo, região ali de Barreira, né, Beberibe, ali, a questão ali, tem muitas aquelas pequenas unidades que eles mesmos fazem o processamento. Isso tem que ser entrado no pedúnculo. Isso tem que ser entrado no pedúnculo também. É de suma importância. Uma coisa que eu acho interessante, doutor Vitor, que eu queria deixar bem claro, é a entrada, né, de empresários do setor. Né? Isso eu estou muito feliz com isso, porque isso deixa o setor mais fortalecido. Empresários de outras atividades, como exemplo o seu Arnaldo, uma atividade que não tem nada a ver com a cajucultura, mas está investindo. Atividades aqui de gente de Teresina, do Brasília. Eu vendi muda esse ano para o Tocantins. Né? Então, assim, gente que está deixando de plantar soja, criar boi para investir no caju. Né? E assim, pessoas que estão entrando como profissional, como empresa, que querem fazer da cajucultura um negócio de verdade. Gente que planta o caju realmente para ter alta produtividade, alta rentabilidade, industrializar. Né? A gente não está de brincadeira. Outro detalhe importante que eu queria saltar aqui é a questão da união dos produtores. Infelizmente, a cajucultura é um setor que a gente não tem união dos produtores. Os produtores são extremamente individualistas. Eu faço parte de aproximadamente uns 7 grupos de cajucultura. Muito se fala em governo, muito se critica o governo, muito se fala de fulano, falta isso, falta aquilo, falta aquilo. Aí eu faço a pergunta. Às vezes eu me calo porque eu não gosto de ser muito polêmico, né? E assim, às vezes você se torna. E nós? Estamos fazendo o quê? Nós, enquanto cajucultores, estamos fazendo o quê para fazer essa diferença? O que é que eu fiz? O que é que eu estou provocando? O que é que eu estou realizando para mudar a realidade no qual eu estou inserido? Isso é importante. A gente é muito acomodado na espera, né? Essa questão da divulgação, eu queria pedir um apelo a todos os cajucultores que pegassem, como eu fiz agora, eu e minha esposa, né? A minha esposa Laís, né? Que está me apoiando muito nisso, me ajudando muito aqui, e toda a minha família, né? Eu acredito que está me acompanhando, eu agradeço a todos, aproveitar a oportunidade. Né? Então, assim, a gente pega aqui das postagens do blog e bota na minha página do WhatsApp, do Instagram, para divulgar, precisamos divulgar o caju. Esse momento de pandemia é extremamente importante para que as pessoas conheçam o caju e que se apeguem ao caju, né? Para que elas conheçam o caju e vejam as qualidades nutricionais. É bom para prevenção de câncer, etc. Né? Eduardo, então já estamos com apenas um minuto. Eu quero aproveitar para agradecer a sua disponibilidade. No meu modo de entender, eu acho que foi excelente, um conteúdo excelente. Uma participação muito grande, muitas perguntas aqui sem resposta, mas fica aqui o convite. Depois vamos agendar uma outra data. Vou conversar com o Josenildo para a gente ter só sobre cajuína, que eu acho que dá para a gente aprofundar. Então, eu quero informar também que esta live, daqui a 1 hora mais ou menos, ela vai estar disponível também no canal da Cajucultura no YouTube. E também vai ficar no story do Instagram durante 24 horas. Então, mais uma vez, Eduardo, muito obrigado. Tenham todos um fantástico final de semana. E até a próxima. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Então, um bom dia. Espero ter contribuído com vocês aí. Com certeza. Com certeza. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.